Figuras de linguagem, aula de português. Vamos ver do que se trata essas figuras de linguagem, né? Quando a gente fala em figuras de linguagem, o que vai me auxiliar na hora de eu produzir um texto ou de fazer uma leitura de um texto? Vamos ver. O que são figuras de linguagem? São recursos expressivos empregados para auxiliar na compreensão da escrita de texto literário, tornando uma linguagem rica e mais criativa. Vamos conhecer algumas dessas figuras. A primeira que nós vamos conhecer chama-se denotação, que é o sentido literal, e conotação, que é o sentido figurado. Vamos ver exatamente o que quer dizer cada uma. Então, sentido literal ou denotativo é o uso da palavra em seu sentido usual, convencional, original, escrita nos dicionários. Então, é a palavrinha em si, a palavra original. E a palavra sentido figurado ou conotação é o uso dessa palavra original, só que eu dou um significado diferente dependendo do seu contexto na frase ou no texto. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a palavrinha fogo. Criança não pode brincar com fogo. Fogo, eu sei o que é, queima, né? Depois eu usei a mesma palavrinha em outra frase. Esse menino é fogo, sabe de tudo de tecnologia. Então, eu usei a palavrinha fogo no sentido figurado para dizer que o menino é esperto. E o fogo, no sentido literal, é o fogo que queima. Olha só, esse menino é fogo, sabe tudo. Então, aqui esse fogo é no sentido figurado. Então, é isso que é a diferença. Literal é a palavra em si. E figurado é a palavra em si, só que dando outro sentido. Outro exemplo de sentido real, sentido de denotação. O pássaro voa alto pelo céu da cidade. Então, o pássaro está voando. E depois eu dou o sentido figurado usando a mesma expressão. O carro voava alto pela estrada. Significa o quê? Que o carro está andando em alta velocidade. Muito bem. Outros exemplos que eu estou dando de sentido literal e de sentido figurado. Relampejou muito durante a noite e seus olhos relampejaram de ódio. Olha só. Relampejou significa o relâmpago mesmo, sentido literal, e o sentido figurado, relampejaram com muita raiva. A fera fugiu do zoológico. Fera animal. Mamãe ficou uma fera. Mamãe tá com raiva. Subi na árvore e quebrei o galho. Quebrou a árvore. Sim, vou quebrar o seu galho, ou seja, ofereceu uma ajuda. O homem levou uma picada de cobra, o animal. Aquela vizinha é uma cobra, aquela vizinha chata. Joaquim mergulhou na piscina. Deu um tipo Joaquim está mergulhado em dívidas, cheio de dívidas. Danilo bateu as botas empoeiradas, ele limpou as botas. Zeca bateu as botas, ou seja, bateu as botas no sentido figurado de que o Zeca morreu. Então, vocês viram, a mesma palavrinha eu posso usar no sentido literal, o seu significado próprio, e posso usar essa mesma palavrinha no sentido figurado, dando um outro sentido àquilo que eu quero escrever, certo? Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Vamos ver qual é a conclusão que nós chegamos para poder ficar bem claro esse conteúdo, tá? Então, denotação ou sentido literal é a palavra ou expressão original, sentido usual, denominando o sentido próprio da palavra. E conotação, sentido figurado, é a palavra ou expressão com um sentido simbólico que podemos dar a uma palavra, dependendo do contexto. Então, eu tenho uma palavra no sentido literal e sentido figurado. E a atividade que vocês vão fazer da apostila 11 é sobre sentido figurado. São só essas duas páginas, essas duas atividades, até a atividade 3, tá bom? Beijo!